Fala espartanos e espartanas, tudo bem com vocês? Hoje nesse vídeo eu quero comentar com vocês aí o resultado de tudo que rolou na categoria Classic Physique lá do Portugal Pro, um show que vocês viram que a gente estava fazendo uma cobertura aqui bem interessante, a gente estava trazendo sempre aí como que tava o shape dos principais atletas que a gente via que iriam competir nessa categoria e bom, para surpresa de muita gente, inclusive a minha, tivemos como campeão o top 1, o Horse, vencendo a categoria Classic na sua estreia na categoria Classic. A gente sabe que o Horse já tentou competir na categoria Classic, só que ele acabou não conseguindo estrear na categoria, então a gente pode dizer que sim, foi a estreia dele na categoria Classic e já estreou ganhando um Pro Show, já estreou garantindo a sua vaga para o Olímpia, o que com certeza é muito interessante. E nesse show a gente teve algumas surpresas. Eu pelo menos estava imaginando que a batalha seria muito entre o Horse, o Fabian Maier, que eu já vou comentar com vocês o que houve, o PH Classic e o Júlio Gorila. Só que o que houve? A gente teve o PH Classic ficando em sexto e o Júlio Gorila ficando em sétimo, e o restante dos atletas ali, a gente teve o confronto principal do Horse com um português. Deixa eu ver se eu tenho uma imagem deles aqui, ó. A gente pode ver aqui ele na apresentação individual dele, um shape muito bom, é um shape que realmente ali... Vou ser sincero com vocês, assim, falando aqui a minha opinião que não vale merda nenhuma. É um shape que você batendo o olho, você não fala que é um shape classic. Só que a gente sabe que a definição de um shape classic é um negócio extremamente vago. Então, falando a minha opinião que não vale merda nenhuma, assim como a de vocês, porque a gente não escolhe quem vai vencer ou quem vai perder campeonato, não guarde sua opinião apenas pra você. Compartilhe ela aqui nos comentários desse vídeo. Mas quando você olha o shape dele, você vê que é um shape de um atleta que não tem uma cintura tão estreita e uma cintura escapular tão larga, que é basicamente o padrão que foi adotado na categoria a partir do momento que você tem o maior campeão tendo essas características, e todo mundo que tem essas características também tende a ir bem no Mr. Olímpia. Então dá para entender que o padrão que a categoria vai seguir é esse. A arbitragem não gosta de falar de padrão, eles acham que cada físico tem que ser julgado comparando com outros, mas a gente pode entender através dos últimos resultados de shows e principalmente do que rola no Mr. Olímpia, que o padrão mais ou menos da Classic é esse: atletas que consiga chegar no máximo de volume dentro do seu peso permitido pela sua altura, que tenha uma cintura estreita e uma cintura escapular mais larga, e principalmente quando a gente olha a pose de frente, tem as costas, a dorsal bem preenchida, que são todas características que o Sebum tinha, e isso fez com que o Sebum ganhasse inclusive 2 anos do Ramon ali, que o Ramon ficou em top 2, no qual ele pressionou muito o Sebum no seu segundo ano, e eu acredito, na minha opinião, que o que fez com que o Sebum continuasse com o título lá em 2023 foram essas características que o Ramon não tem. E o Ramon dificilmente vai conseguir ter isso porque são coisas que são genéticas. Mas como o Sebum saiu, não tem mais o Sebum para poder competir, talvez a gente veja que isso ainda seja algo que é buscado, mas não é o primordial. Não necessariamente quem tem essas características vai ser sempre o top 1, porque vai faltar em outros critérios. Não vai ter talvez o mesmo volume que o Sebum tinha, não vai ter talvez o mesmo condicionamento que o Sebum apresentava, porque a gente sabe, e eu, pelos meus comentários aqui, vocês com certeza já devem ter percebido isso. Eu particularmente sou muito fã do Sebum, então acho que é muito difícil de aparecer alguém com uma estrutura, uma genética, um nível de condicionamento, um nível de massa muscular semelhante ao Sebum. Mas, olhando pro shape do Horse, é um ótimo shape que ele apresentou, não à toa que ele ganhou o campeonato, então isso é meio que até redundante eu falar pra vocês. E bom, dando uma olhada aqui no shape do PH Classic, ele veio bem mais seco do que o último show que ele competiu, que foi no Dubai Pro. Ele conseguiu perder aí bastante peso, veio num condicionamento muito bom, ele tem um shape que é muito estético, é um shape que ele parece ser um cara muito volumoso. Eu, na minha opinião, acredito que para esse cara que ganhar a vaguinha do Olímpia dele, faltam pequenos detalhes. Se ele acertar esses pequenos detalhes, é um pouquinho mais ali de maturidade em alguns grupos musculares. A gente pode ver, por exemplo, ele posando de frente, a gente não vê muita marcação de abdômen, a gente não vê aquele músculo ali saltando. Eu acho que se ele conseguir trazer um pouco mais isso, que são pequenos detalhes,
com certeza esse é um cara que pode ir pro Olímpia para poder representar a gente, porque eu particularmente sou muito fã do shape dele. Bom, tivemos aí o Júlio Gorilla também, mostrando aqui o show dele das prévias, né? Ele tirou o bigode, a bigodeira clássica, resolveu mudar um pouco o estilo, veio com a cara lisa, sem nada de pelo. E bom, o shape do Gorilla é um shape muito bom, eu acho que ele tá acertando, cada show que ele compete, ele tá acertando mais com o novo coach dele. Também acho que é uma questão que esse show foi um tanto quanto disputado, só que a gente também tem que entender a questão que o Gorilla recentemente falou, criticou abertamente a federação. A gente tem que entender se esse posicionamento dele de criticar tão abertamente a federação pode ser algo que infelizmente vai ter uma politicagem que pode prejudicar ele na carreira dele. Então a gente precisa ver os próximos shows para ver se ele apresentando um shape que é inquestionável, que realmente ele deveria ganhar um show, ou deveria ficar na frente de outros atletas que ficaram na frente dele, e ele ser colocado para trás, mostra um pouco dessa questão da politicagem que pode estar pesando, desfavorecendo aí o resultado do Gorilla. E bom, como vocês podem ver aqui, eu mostrei para vocês o shape de todo mundo que eu achava que poderia ganhar esse campeonato, e o Fabian Maier não tá aqui porque praticamente todo mundo que eu torço, que eu venho aqui fazer vídeo para vocês comentando que eu tô empolgado para ver o shape desse cara, acontece alguma coisa. Aconteceu isso quando a gente tava fazendo prévias do Pittsburgh Pro, falando do shape do Godivito, que eu tava comentando com vocês que eu achava que o Godivito poderia ficar em top 2, perdendo apenas pro Derek Lunsford, e o Godivito foi lá e machucou a dorsal, não pôde competir, e eu tava fazendo a mesma coisa para esse show aqui, colocando um hype gigantesco, uma expectativa pessoal minha, que estava muito grande em relação à estreia do Fabian, e acabou que o Fabian não bateu o peso e ele teve que competir na Open, e eu vou fazer um vídeo para vocês comentando sobre a Open, tá? Caso eu já tenha feito esse vídeo e ele foi postado antes, vou estar colocando o kart aqui em cima para vocês darem uma olhada nesse vídeo, beleza? Bom, mas basicamente esse foi o show. Parabéns ao Horse, veio com shape muito bom, na sua estreia já conseguiu ganhar a sua vaga para o Mr. Olympia, e aqui a gente pode ver a disputa dele com quem ficou em top 2, e sendo bem sincero com vocês, eu acho que o shape do PH Classic merecia ser a disputa aqui para poder batalhar contra o Horse. Eu acho que tava uma batalha um pouco mais justa. Esse cara aqui, ele tem um shape muito bom, é um shape que falta um pouco de volume, na minha opinião. Se vocês forem ver, ele é mais baixo que o Horse e ele aparenta ser muito pequeno. Eu acho que falta um pouco de volume, um pouco mais de maturidade, mas assim, é um cara que tem um shape muito bom, não dá pra gente também falar que é um cara que nada a ver ter ficado em top 2, não dá pra gente desmerecer o cara nesse nível, mas sendo bem honesto, vendo esse top 4 aqui, eu acredito que pelo menos o PH Classic poderia estar disputando dentro desse top 4 aqui, mas essa é a minha opinião. Quero saber a sua, deixa ela aqui nos comentários. Agradeço demais você que assistiu esse vídeo até o final. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você não esqueça de se inscrever no canal, caso você não seja inscrito ainda. Não esqueça de deixar o seu like também para poder apoiar o nosso projeto aqui, o nosso canal, para a gente continuar fazendo conteúdo aqui para vocês. Agradeço demais você que viu esse vídeo até o final. Fui e até o nosso próximo vídeo.